mais um papo integrativo. Hoje vamos abordar o tema do trauma. Esperar nossos convidados chegarem. Nós somos a Health 5D, portal de saúde integrativa. Tá? Então, se você é profissional de saúde integrativa, conecte-se, cadastre-se no site, tá? Para você ser referenciado como profissional de saúde integrativa. E se você é interessado em tratamentos, também pode entrar e pesquisar, procurar por profissionais. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu puxar aqui. Hoje o convidado é um osteopata. Adicionar. Como que eu boto? Doutor Hermínio, que já deve estar aí já entrando com a gente. Ele tem uma abordagem muito interessante. Vamos conversar bastante sobre essa questão aí do trauma. Isso. Para você que ainda não é, né, também cadastrado na Health 5D, no nosso site é health5d.com.br. Você pode se cadastrar tanto como cliente que está à procura de um profissional integrativo ou como profissional que oferece esses serviços da saúde integrativa. Então, vocês são muito bem-vindos. Estamos muito empolgados, né? Já está lançando esse projeto, a gente já está aqui passando bastante informações para vocês e conectando já bastante pessoas, tanto profissionais como os seus clientes. E então estamos aí nessa jornada, vamos junto expandir essa consciência de todo mundo, né? Nessa saúde integrativa a gente sabe o quanto é importante. Entrou. E aí, entrou. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui o Hermínio, é osteopata, trabalha com a medicina germânica, com terapia crânio-sacro, genealogia e otoneurologia. É um combinado de atuações, né, Hermínio? Mexo com gente. E aí a gente, o Hermínio hoje para falar um pouco sobre os traumas, né? A atuação dos traumas no corpo, né? Como a gente esse mês abordou a questão do câncer de mama, a gente falou muito de prevenção de saúde, né? Então, não só para o câncer de mama, só para o câncer, mas com uma prevenção em saúde, a gente aqui na Health 5D, acredito que o Hermínio compartilha da mesma opinião, é importante olhar para essa prevenção de todos os ângulos, né? E olhar a saúde emocional, saúde mental também é muito importante. Então, a gente queria trazer um pouco essa visão aí, a sua visão dentro da osteopatia com os traumas. E aí, Hermínio, para a gente começar, queria que você definisse um pouco sobre o que é a osteopatia, a diferença dela, né, para a fisioterapia, o que é um pouco, só para a gente dar uma abertura. Sim, a osteopatia ela foi criada por um médico americano chamado Andrew Taylor Still em 1874. E ele, naquela época, não tinha ainda os medicamentos, os antibióticos principalmente, então ele vivia muito frustrado com a maneira em que a medicina lidava, né? Ele percebia que dependia muito pouco dele, e sim da sorte do paciente, né? Ele trabalhou na guerra, ele participou como médico da Guerra de Secessão americana, então ele via que muito do que ele fazia dependia muito pouco. Então, ao se revoltar um pouco com isso, ele criou, a gente fala que a osteopatia é mais uma filosofia, né? É uma maneira diferente de enxergar essa relação saúde-doença, esses processos, né? E principalmente na maneira de abordar isso. Então, nasceu como uma especialidade médica, depois se tornou uma profissão, no mundo todo ela é uma profissão, no Brasil não, existe aquelas questões, né, de tentar conseguir virar profissão ou não. Hoje em dia ela é uma especialidade da fisioterapia e também na medicina, aqui no Brasil. Então, o osteopata precisa ser fisioterapeuta antes ou médico para depois estudar osteopatia. E aí ela acredita muito, assim, eu costumo dizer que toda essa frente, esse crescimento das medicinas integrativas, eu falo brincando que as dentistas integrativas falam que são dentistas osteopatas. As nutricionistas, a nutrição integral, eu falo que é nutricionista osteopata, porque foi muito de encontro a essa filosofia.
que ela vem abordando o princípio de autocura, acredita que é o organismo que faz esse trabalho, ela tem princípios de lei da artéria, e para não ficar muito longo, o osteopata ele mais busca retirar os obstáculos que impedem o organismo de se autocurar do que ir atrás de curar o paciente. A gente não acredita que a gente cura ninguém. A gente realmente tira os obstáculos para o corpo poder trilhar esse caminho. Como se fosse, né, propiciar o corpo a ter um ambiente saudável para que ele possa fazer o que ele veio fazer, né? Que é se curar mesmo. A gente que ele mais sabe bota fazer, empecilhos. Então, não, realmente muito interessante. A gente sabe também que você tem formação na medicina germânica, né? Que também é muito interessante. E eu acredito que isso vai bastante de acordo até com a osteopatia. Como que isso na prática para você influencia no atendimento com seus pacientes? A nova medicina germânica, para mim, ela complementou muito o que a osteopatia faz, porque a nova medicina germânica, ela traz para o paciente um entendimento, porque uma coisa, eu vou tirar os obstáculos, tá? Mas o paciente, às vezes, ele não entende, mas por que que eu tenho esses obstáculos? Por que que esses obstáculos impedem o meu corpo de produzir saúde, né? Por que que o meu corpo produziu isso que a medicina está chamando de doença? Então, a nova medicina germânica vem trazendo esse entendimento, né? Do quanto o aspecto perceptível, o aspecto emocional, o aspecto de como eu lido com a minha própria vida vai implantar processos que a medicina chama de doença, mas dentro da nova medicina germânica a gente chama de programa biológico de sobrevivência. Ou seja, a gente não acredita que ninguém tem doença. A gente acredita que aquilo é uma alternativa que o corpo encontrou para poder sobreviver a determinada circunstância, como é o caso que a gente vai falar sobre um trauma, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ela tem algumas leis, né? A gente fala que são as 5 leis biológicas, que explica todo esse processo. Então, o paciente fica muito satisfeito porque ele entende que é um processo que tem começo, tem meio e tem fim, né? Ele precisa... Só que não dá para sair do começo para o fim, ele tem que passar pelos processos, né? Exatamente. E é interessante essa visão, porque as pessoas muitas vezes não entendem, né, essa questão da ação e reação. Para toda ação tem uma reação, né? Então, quando a gente lida com a vida de uma forma, a gente, com o tempo, a gente consegue harvest. A colheita, né? A gente colhe de alguma forma. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de como que a gente lida com a vida, como que as coisas funcionam no nosso pessoal, né? Porque a gente não pode generalizar, cada indivíduo tem a sua individualidade certa, não tem receita de bolo para ninguém. Então, esses profissionais, né, como você e nós da Health 5D e todos que acompanham, né, da saúde integrativa, tem essa visão, né, muito específica para o ser humano individual, aquele que está ali na sua frente, né? Não é porque funcionou com fulano que vai funcionar com o ciclano que está ali, mesmo que seja a mesma queixa, né? Porque aquela mesma queixa, na verdade, tem uma raiz única daquela pessoa. Então é muito... Hoje mesmo eu tô aqui, eu tô um pouco febril, né? Tô um pouco febril hoje, tô vendo até na cara, tô até um pouco amarelo. Só que é engraçado que eu sei certinho por que eu tô febril, né? Eu sei o que aconteceu ontem, que eu tive que falar uma coisa com uma pessoa, o que eu falei, tal, precisava falar, foi dito. Hoje de manhã acordei febril, com a garganta já ruim, ou seja, é um processo. Não adianta eu querer sair correndo para comprar um antibiótico na farmácia. Ou seja, precisava resolver uma coisa, resolvi, estou em resolução. Vai durar aí... Agora é liberação, né? Deixa o corpo agora liberar isso. Ou seja, cuida, toma água. Ô, Hermínia, a gente falou de trauma, né? Mas as pessoas não entendem o que é um trauma. Pensam que um trauma seria um acidente, uma coisa muito forte, né? Uma perda de um parente, uma coisa assim muito marcante. Fala um pouco assim, o que seria o trauma? Tirando esse trauma físico aí, né? Da traumatologia, né? Que é o trauma físico, né? Que aí isso gera essa confusão toda. O trauma, né? A definição hoje, né? Eles falam que é uma condição fisiológica, né? Um estado fisiológico que eu fico, né? Que o indivíduo ele permanece quando ele passa por um evento que tem umas características assim, que eu falo que é uma tríade, um evento que foi
rápido demais para ele, que foi cedo demais para ele, principalmente para as crianças, pensando assim, e forte demais, ou seja, com muita intensidade, eu entro numa condição fisiológica, né? Tem uma sequência dessa condição fisiológica, e muitas vezes eu não consigo sair dessa condição. Eu fico nela. O ideal, como a gente estava falando, é eu entro, começo, meio e fim. O indivíduo traumatizado, ele não consegue chegar no fim. Ele permanece naquele estado. E aí vai começar, e esse estado é autonômico, então vai começar a aparecer diversos sintomas, né? Vários sistemas começam a trabalhar no mod startado, vamos dizer assim, simpaticotônico, né? No estado de ameaça. Então, começa a todos os sistemas, sistema neuroendócrino, sistema hormonal, que é o sistema neuroendócrino, enfim, sistema tônico-postural, todos os sistemas ficam nessa disposição, nesse estado. E se eu não saio disso ao longo do tempo, vai começar a me aparecer dores, sintomas, queixas, vai começar... A maioria das doenças hoje em dia estão vindo desse estado, né? Dessa alteração prolongada disso, né? Então, um trauma não necessariamente é um evento tão marcante, mas a pessoa não soube lidar com aquilo. Esse marcante, para ela foi marcante, com muita intensidade, né? Uhum. Eu dou um exemplo para meus pacientes, assim, para eles entenderem quanto que a percepção é mais importante, é até um exemplo engraçado, assim, para até poder quebrar um pouco com eles. Eu falo que às vezes uma pessoa está sentado num café, chega um amigo e fala assim, ó, eu fiquei sabendo que a sua companheira está te traindo, tem aqui as fotos dela, ó, tô te mostrando. E o indivíduo fala, meu Deus do céu, essa mulher não podia ter feito isso comigo, minha vida acabou, e o que vai ser da minha vida? Essa seria uma reação. Um outro indivíduo passando pelo mesmo processo olha para mim e fala assim, muito obrigado, eu queria me livrar dessa pessoa há muito tempo. Você acabou de me dar uma ferramenta. Ou seja, o mesmo evento, as percepções podem ser totalmente diferentes. Então, as reações esse indivíduo que teve uma intensidade muito grande, ele pode permanecer nesse estado por anos, né? Em depressão, em estados autonômicos alterados. Esse outro tirou de letra isso. Tem muito da expectativa também que cada um tem da situação. Mas então você diz que existem fases, né? Sim. Para esse processo, como é que seria isso? O mais comum são os mecanismos mais ancestrais, de luta ou fuga. Vem um evento, ele é impactante para mim, eu entro em estado de alerta, me preparo, mensuro, vou lutar por isso, ou é melhor eu fugir, né? Eu entro nisso, é um estado que a gente fala simpaticotônico de via medular, natural, fisiológico. Começa, a ameaça passa, eu relaxo, pronto, acabou. A gente vive assim, né? De dia simpaticotônico, chega à noite, parasimpaticotônico. A gente vai dormir, vai reparar o corpo todo. O problema é que hoje em dia as pessoas estão simpaticotônicas o tempo todo, né? 24 horas por dia. Você pega, a gente vai fazer as anamneses dos pacientes. Como que é seu sono? Você dorme bem? Não durmo bem. Não, eu durmo, mas eu acordo cansado. Você vê que ele não está dormindo, ele só está desmaiando, apagando. Então, esse é o evento mais... E o exemplo, assim, o ápice, né, do outro extremo, eles começaram a estudar isso com os soldados que viam da Primeira Grande Guerra, que aí seriam os traumas de guerra, né? Que aí já são... Hoje em dia tem uns vídeos muito interessantes no YouTube que eles falam de shell shock. E você pega indivíduos que o estado de alerta foi tão grande. Imagina que essas pessoas viram na Primeira Guerra, que era uma guerra com faca, né? De cortar a cabeça um do outro, com aquela arma que tem uma faca na ponta, esqueci o nome. E eles entram num estado de congelamento tão severo que nesses vídeos são muito interessantes, que o terapeuta pega o braço do paciente, levanta e fica. Todas as posições que ele forem colocados, ele fica. O resto da vida. Então, ele entra num estado de congelamento tão acentuado que a gente fala que é um shutdown. Ele sai do nível cortical, ele não mais corticaliza nada e cai direto para o tronco cerebral. É só o tronco cerebral que comanda a vida daquela pessoa. Então, lógico que eu estou dando extremos, né? Mas os nossos pacientes estão no meio disso aí, né? Hoje em dia, com pandemia, aí tem uma outra guerra aí, política, tem um monte de coisas, né? As pessoas estão nesse estado, né?
Pós-pandemia, nossos consultórios encheram, né? É bem explicado isso. Né? Tem toda essa também questão, né? Que eu sei que tem esses eventos que são bem fortes, né? Como você falou, de uma traição, né? Ou então até de uma guerra. E no caso de pessoas que, por exemplo, porque a gente sabe que trauma é muito relativo, né? Como você explicou, o que é trauma para o outro é um alívio, né? Então, eu fico pensando nessas crianças, né? Ou até a gente já sabe como que afeta hoje em dia a gestação em si também, né? O que a mãe passa, o que a mãe experiencia, né, na vida ao longo da gestação. E às vezes o simples dizer não para aquela criança que quer um pirulito e a mãe fala, não vou dar o pirulito porque não faz bem para você. Então tem toda ali uma consciência da mãe para dizer não, mas a criança ainda não entende, não compreende ainda esse conceito que a mãe está tentando, né, implicar para a criança, e ela ali fica se sentindo, né, chateada, rejeitada, de alguma forma a mãe falou um não, né, um pouco mais rígido. E aquilo ali, com o tempo, né, um não aqui, um não ali, vai criando na criança também certas... ela não tem ferramentas para processar, né, aquela situação. Ela não tem como entender, por mais que a mãe explique, ela ainda não tem aquela capacidade de compreensão. E aí, como não é bem processado, fica ali guardado como memórias, né, no corpo, essas memórias traumáticas. E que ao longo da vida tem os triggers, né? Aí o amiguinho ou na escola vai crescendo, aí tem alguém que fala alguma coisa e aí aquela informação, pum, bate com aquela memória, né, daquilo, e aí a pessoa tem uma reação, ou agressiva, ou é de ficar calada, ficar quieta, porque ela está acostumada. Aquele foi o mecanismo de defesa, né? Como você mesmo falou, o trauma, de alguma forma, ele vem... a gente cria esses mecanismos de defesa. E fico pensando como que seria na osteopatia, né, o lidar com seria a mesma situação, a mesma coisa, lidar com esse tipo de trauma, que é algo mais, eu acho que até mais crônico, que você não identifica, você não vai identificar porque sua mãe falou não do pirulito quando você tinha 3 anos, né? A criança não vai conseguir chegar ali, o adulto não vai lembrar daquele momento, porque na verdade é tão bobo, né, para o adulto, porque a gente sabe que tem um motivo por trás, tem uma razão de ser. A criança que, na sua capacidade, não conseguia entender. Né? E ali gerou-se ali um trauma, uma memória, e que ela levou para o resto da vida. Né? Só um exemplo, óbvio, né? O pirulito, mas tem outras coisas. E aí eu não sei se isso, de alguma forma, causa, né, na somatização, causa efeitos físicos. E aí, durante a osteopatia, na consulta, isso também é revelado, que aquela dor física é uma somatização de algo, né, que aconteceu há muito tempo atrás. Enfim, como que vocês enxergam isso na osteopatia? A criança tem que ser com muito cuidado mesmo. A criança, ela não tem o sistema polivagal pronto, amadurecido, né? Então, você vê aquela cena clássica. Sabe aquela criança que ela tá, por exemplo, com a mãe ou com o pai, e ela fica entre as pernas do pai? Sabe aquela cena que a criança fica colada na perna do pai, assim, na coxa do pai? Aquilo eu gosto de observar isso, porque você vê que como ela não tem o sistema vagal pronto, ela não sabe lidar, ela não sabe reagir. Então, o que a criança faz? Ela entra literalmente por debaixo do pai e fica observando como o pai vai reagir àquele evento. Então, mais uma vez, ela fica aprendendo pelo exemplo. Então, se você pega uma criança que tem um pai muito agressivo, em que, por exemplo, ele está fazendo muito discutindo no trânsito, e essa criança está ali. Então, a criança, como ela não sabe mesmo reagir, um simples evento, como isso que você falou, pode levar ela nessa condição. Mas, primeiramente, ela não tem esse sistema pronto ainda. Então, ela tem que aprender. Então, quando acontece, lembra, cedo demais, um dos exemplos de trauma, quando esse evento muito impactante chega, o que seria o cedo demais? Eu ainda não tenho o nervo vago desenvolvido para lidar com isso. Isso vai me traumatizar. Isso vai... Que nem você falou, pode ser realmente um pirulito que não veio. Às vezes a forma que a mãe perdeu a paciência, a forma que a mãe disse esse não, né, aos berros, né? Então, isso vem sim. Isso é muito comum, é muito comum, né? Essa traumatização nesse momento, da não maturação do sistema vagal ali. Mas aí você consegue detectar pelos físicos desses traumas, como é que é quando os sintomas eles aparecem? Porque
as pessoas te buscam por sintomas físicos, né? Por questão do corpo, né? E aí, como que é feita essa identificação? Existe como que ela falou? Ela falou ali um harvest, uma Colheita, cavar. investigação de Sim. pontos. Por isso que a nova medicina germânica me ajuda nesse aspecto. Aonde está o sintoma, né? A nova medicina germânica lida com esses eventos. É um sintoma gástrico. Dentro da visão da nova medicina germânica, a gente vai lidar com os conflitos ali de contrariedade indigesta. Ou seja, eu tive dificuldade em aceitar aquilo ali. Você pega um indivíduo com sintomas ou quadros de pré-diabetes, por exemplo, a gente vai já relacionar com eventos de desgostos com ele. Então, é como se tivesse as leis biológicas, elas trazem um certo mapa para que a gente possa desenvolver. Mas esse lidar com os eventos é sempre pelos órgãos sensoriais. Eu sempre escuto, sempre vejo, sempre entra para mim pela via sensorial. Cada via sensorial vai chegar nos córtex, né, correspondentes, córtex visual, auditivo, seja qual for, e vai tudo para o córtex pré-frontal. Chegou no córtex pré-frontal, ele vai dar o discernimento ali. Isso é ameaçador? Não é? Eu vou poder ter um fator cognitivo para resolver isso com calma. E aí começa a entrar as questões dos vagos, né, que a gente fala hoje em dia, né, que começou com o advento da teoria polivagal, né? Que aí ele vai trazer alguns tipos de comportamentos. A gente fala que tem, às vezes, 5 tipos de comportamentos. Quando eu tenho o sistema simpático e o vago ventral, aí eu vou ter o que eles chamam, entre aspas, de jogo, né? É uma ativação com segurança, com calma, que eu vou lidando como se fosse um esporte ali, eu vou tentando torear aquilo, né? Quando eu estou tendo uma competição mais amistosa, o exemplo na biologia é quando os filhotes, por exemplo, os filhotes do leão ficam brincando entre si, brigando entre si. Ali está uma simpaticotonia com o vago ventral. Tem um outro comportamento, que é o sistema simpático já com o vago dorsal. Esse já vai trazer ansiedade e os estados de congelamento. Né? Porque não é só luta ou fuga, tem também o fingir-se de morto como alternativa de sobrevivência, que seria esse congelamento. Já tem o terceiro comportamento, que é o sistema simpático puro, que é o luta ou fuga, tradicional. Tem também só o vago dorsal, que aí eu vou ter depressão e congelamento, que é diferente dos aspectos de, se eu tiver os 2 vagos, que seria o perfeito, a maturação, os 2 vagos funcionando, aí eu vou ter o quê? Uma calma para lidar com o aspecto, uma segurança, é onde estão as relações amorosas. E é legal que os textos falam que quando você está em ameaça, a primeira tentativa é pelo vago ventral mais dorsal, que é essa relação amorosa. Você tenta dar um sorriso. Tem uma ameaça, você esboça um certo sorriso para ver se vem um sorriso de volta, entendeu? E isso é muito rápido, é microsegundos, né? Ninguém dá uma gargalhada, mas tem essas alternativas. Agora, quando eu me vejo com muita intensidade, que aí eu vou criar esse programa biológico de sobrevivência, aí eu não tenho esse controle. Aí eu não vou ter mais todos esses comportamentos acontecendo. Então, como é pelas entradas sensoriais, eu vou mapear aonde aconteceu esses sintomas, no meu caso, pela nova medicina germânica, mas o tratamento também vai ser pelas vias sensoriais. Então, eu também tem muitas terapias que são faladas, toques, uso de imagens, ou seja, você entra pelas informações sensoriais também para tentar, vamos chamar de desarmar esse estado também, tá? Então é como você... Pode falar. Não, então, porque eu estou tentando entender, assim, essa parte. Então, por exemplo, então você diria que é realmente uma terapia bem completa, porque de alguma forma você vai atingir essa parte neuromotiva, né, do psicoemocional lá, que você está lá trabalhando naquela, ou seja, crenças, né, que também já está lá implementada a partir toda a sua
jornada de defesa, né? Então você vai criando essas defesas todas no corpo e aí você vai acreditando que aquilo te defende, né? Então a gente tem todas as terapias hoje em dia, né? A constelação familiar, tem até o próprio Reiki, o Theta Healing, né? As convencionais mesmo de psicologia. Então você tem essa pegada, né? Que você tem essa conversa, você identifica essas questões que atingem essa parte emocional. E é como se você fizesse essa liberação já também do emocional. E aí, em alguma parte do corpo, é como se isso tivesse instalado fisicamente. A gente fala que o trauma está no corpo. Isso. E aí, é como se fosse a fase de liberação, você diria? Fase de liberação onde tem no corpo sutil até o corpo mais rígido, né? Mais sólido, que seria o corpo físico mesmo, né? E aí você passa, então, por essas áreas todas até chegar no corpo físico, que é onde você consegue liberar, ou seria o contrário? Você vai pelo corpo físico. Começo pelo corpo físico, porque se é um trauma muito importante, lembra que às vezes sai do nível cortical, vem para o tronco cerebral. Então, às vezes, uma psicoterapia, ela não vai surtir tão efeito, por quê? Porque o paciente não está corticalizando. Então, não adianta você conversar com ele. Você vai ter que, via corpo... Até eu trabalho com uma psiquiatra aqui no Rio que ela me manda os pacientes para a gente fazer essa parte corporal para que a parte da psicoterapia, da psicanálise que ela vai desenvolver lá, vai quebrar essa não corticalização. Aí a gente discute, né? Claro, vai ser muito mais fácil eu ir no corpo primeiro, depois o paciente vai estar mais receptível a nível cortical para as conversas, para os insights que ele vai ter, né? Então, hoje em dia eu penso que é o contrário, do corpo para o córtex. Ele traz essa abertura, né? Essa primeira manipulação, né? Essa forma de ir no local, no sintoma, no corpo, no tato, no toque, que acaba abrindo uma porta para conseguir outras abordagens, né? Sim, a terapia crânio-sacral tem elementos de diálogo terapêutico, mas sempre começa com toques, com manobras muito sutis, e a hora que o paciente entra nesses estados que a gente fala de liberação somatoemocional, aí é a hora de você poder argumentar, de você poder fazer esses toques terapêutico, isso. Esses toques seriam talvez uma forma de avisar para o corpo que ele está seguro. Que tudo bem liberar essa informação agora. Que ele segurou por muito tempo, né? E aí, dependendo do toque local, você está comunicando com o corpo, deixando o corpo ali entender que ali agora ele pode começar a soltar, que vai ter um cuidado, né? Tem alguém ali que vai cuidar desse trauma que ficou ali muito tempo somatizado, né? Sim, eu tive uma professora que ela falava assim, que as emoções moram nas fáscias. Ele fala que às vezes a emoção ela é tão forte que o corpo, para proteger, encapsula aquilo. Então hoje a gente às vezes chama de cistos energéticos. Então você vai fazendo um trabalho num tecido e você libera aquele tecido fisicamente, às vezes é a hora que o paciente começa a chorar. Porque essa emoção que estava ali protegida, mas estava ali, né, um cisto, isso aparece. Então, às vezes é a hora que o paciente... Ou o paciente lembra, que ele conscientiza, tudo que é muito forte vai para o inconsciente. Às vezes ele fala assim, nossa, estou lembrando agora que uma vez meu pai me deu um tapa na cara. Que ele... Então você vê que tem essa ligação, ela é muito interessante, né? E não tem muita regra, às vezes você não está ali com esse objetivo, você está fazendo determinados... Porque igual a terapia crânio-sacral tem um certo protocolo de pontos, né, de lugares. Então, cada sessão é uma, né? Não tem... É difícil até de dizer numa live. Assim, É aquela coisa, você tem o seu trabalho, você entra com a sua função, com o que você conhece, mas o corpo vai receber e ele vai trabalhar da forma que é mais inteligente para ele, né? Então ele vai soltar as informações pertinentes àquele momento, ou o que pode ser digerido naquele momento, porque o corpo é sábio, a natureza é sábia, né? A gente sabe que se foi revelado para você naquele momento, é porque aquele momento é um momento propício para você trabalhar naquilo, né? Então a gente às vezes acha que, nossa, não vou aguentar, mas vai sim. Vai, porque senão não estaria chegando a você agora. Sim, e quando não é,
É muito engraçado. Você sente nas suas mãos a repulsa do corpo. Quando você vai num ponto que não é hora, o corpo não está pronto, a sua mão tem, a gente fala, minha mão foi repelida. E quando é para ser e não adianta, a sensação é que a mão colou ali. Mesmo que você queira tirar, ele fala, não, eu estava esperando esse momento, você não vai sair daqui não. O terapeuta, você não vai sair daqui não. Então Muito interessante esse conceito. Até bem parecido com a aplicação do Reiki, né? Porque de alguma forma, como a imposição das mãos, mas não é de toque, eu sinto também muito isso. Dependendo de onde eu estou passando no corpo do cliente, é como se eu precisasse ficar ali. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não vou poder mudar daqui tão cedo, parece que não vai acabar. Aí daqui a pouco eu mudo para outro lugar, mas aí parece que volta para lá. Ou então eu passo por alguns lugares que nem nada, aí você vai para outro. Então tem essa comunicação, né, que é além da nossa compreensão humana, né, essa conexão que é além o corpo falando. A comunicação. Se comunicação entre os corpos, né? E hoje em dia tem coisas mais, assim, aí você vai estudando, aí eu fui estudar psicogenealogia. Aí eu já vi que o trauma não precisa nem ter sido vivido por mim. Pode ter sido meu avô lá na guerra, e eu trago isso geneticamente, ou seja, a gente teve aula com um osteopata espanhol, que ele falava brincando, ele falava assim, que ele fala para os pacientes assim, os pacientes dele, fica tranquilo que essa dor você não tem culpa. Deve ser dos 512 para trás, que ele leva até a 10ª geração. Então, você vai indo, a coisa vai... Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, eu não sei... Tem hora que você está tratando a árvore genealógica do paciente. Você não está tratando nem o paciente. E aí cura o sistema todo, né? Também cura cura o sistema. É muito interessante. E Hermínio, fala assim, os tratamentos, eles são pontuais ou eles são sequências, geralmente, na prática? Cada caso é um caso. Geralmente, eu costumo falar assim, eu atendo uma vez por semana o paciente e muitas vezes eu falo, eu vou te pedir 2, 3 sessões e depois a gente vai sentar porque às vezes não dá tempo. Às vezes tem tanta coisa para fazer que não dá em uma sessão. É impossível. E também é uma casca, né? Você vai tirando ali... Camadas. Você vai... Às vezes ele está preocupado ainda com a queixa, você tem que dar um certo conforto para ele, alguns aspectos. Aí... que aqui no Brasil no Brasil é tudo um pouco diferente, né? Não falo mal, é o jeito do Brasil. Em todo lugar do mundo, o osteopata é o primeiro profissional de saúde que a pessoa vai. Aqui no Brasil é o último, né? A hora que ele chegou num médico lá que falou, é cirúrgico, ele falou, não, peraí, deixa eu ir no osteopata para ver. Então ele correu tudo e o ideal, então eu já tenho pacientes que eles não têm sintomas algum, não tem nenhum sintoma, e eles me procuram uma vez por mês, para ver se não tem disfunções que vão levar a queixas, né? Que seria o mundo perfeito, né? Uma manutenção, né? Uma manutenção. Tentando encontrar uma disfunção, que essa disfunção daqui a uns anos vai virar um CID, né? Vai virar uma patologia. Não deixar chegar no ponto, né? E o ideal é prevenção, né? Sim. Vai no dentista. Que nem eu indo lá no consultório, que nem eu indo lá para você cuidar das minhas gengivas. Então, prevenção. A gente faz uma prevenção, e a prevenção com o corpo também deveria ser feita, né? Você prevenir, porque geralmente a gente busca o atendimento médico quando você tem um sintoma. E quando a paciente em geral busca o integrativo, é quando o médico não resolveu. Né? Quando a gente já tem o último. Todavia, e nem resolver meu problema, deixa eu tentar esse negócio aí de acupuntura, deixa eu ver como é que é essa história aí de osteopatia. E aí você começa a buscar, quando deveria ser o oposto, né? De você dar essa chance. E a nossa ideia é realmente trazer isso, né? Trazer essa visão de que essa visão integrativa, ela tem que ser o primeiro passo. É o primeiro passo na busca e o primeiro passo na prevenção. E começar lá na infância com inteligência emocional, como vocês falaram mesmo das expectativas, né? Hoje, nada é por acaso. Hoje eu vi um texto legal que o cara falando da diferença entre expectativa e possibilidade. Que ele coloca tudo como possibilidade, tudo. Tem a possibilidade de ter uma live hoje. Aí acaba a internet. Ok, era uma possibilidade. Não deu. Agora, se tem uma expectativa, aí não acaba a internet aqui, eu vou ficar frustrado. Então, eu adorei esse termo. Eu vou sempre criar agora possibilidades, não vou criar mais expectativas. Realmente, também estava falando sobre isso, né? Até que ponto
faz um planejamento, é frustrado. Quando você tem uma possibilidade, você não tem aquela expectativa, né? Isso aí é sensacional. Gostei dessa abordagem. Interessante. Hermínio, tem mais alguma informação que você gostaria de passar? Sei que você faz cursos, dá cursos. Uma outra coisa que você acha legal aí, que precise aproveitar o momento? Eu dou aula na escola de osteopatia, né? E dou cursos. Trabalho muito com a otoneurologia e trago essas visões dentro da otoneurologia, né? E a otoneurologia ela é muito médica, assim, então... O que seria essa otoneurologia? Você imagina o casamento da neurologia com a otologia, que é os distúrbios vestibulares, os problemas de equilíbrio, né? As labirintites, aí, os transtornos de equilíbrio, os zumbidos, né? A especialidade correta é a otoneurologia, e é um especialista raro. Você encontra muito neurologista e muito otorrinolaringologista, né? Mas a otoneurologia, ela lida com o sistema vestibular, com os labirintos. E é muito ligado aos estados autonômicos, de luta ou fuga, né? O sistema vestibular ele foi criado para a gente sobreviver. Então, hoje em dia, os pacientes com essa pandemia aí, tá todo mundo com zumbido, tá todo mundo com vertigem, porque tá todo mundo em estado de alerta. E esse seria a causa, né? O estado de alerta. É muito comum ser isso, muito comum. E dou aulas disso, só que ultimamente você vai ficando mais velho, você quer ser mais aluno que professor, né? Eu ando fazendo mais curso como aluno do que como professor. Vai aperfeiçoando, né? E vai buscando novos caminhos. Você vai vendo que cada vez você sabe menos, né? Cada vez você sabe menos. Não é que sabe menos, cada vez tem mais para descobrir, para saber, para entender, para aprender. Você fala, nossa, eu nunca ouvi isso, como assim nunca ouvi isso? Espera aí. Eu vou sentar aqui na carteira, aqui no fundo, aqui, que eu ganho mais do que ficar em tela. Com certeza. Muito o legal. seu perfil também está disponível na Health 5D, então qualquer pessoa que acessar essa live, tanto agora quanto mais tarde, é só acessar na health5d.com.br. O Dr. Hermínio já está lá como osteopata, então é só clicar no perfil dele e entrar em contato, né, com ele para fazer a marcação, perguntas, como quiser. Eu acho que o seu perfil do Instagram também já está lá conectado. Então... Eu agradeço. Claro. Hermínio, foi muito legal. Eu acho que trazer essa visão, né, do trauma no corpo é muito importante. As pessoas também não têm muito a ideia, né, de como pode repercutir, né? E do mesmo caminho que o trauma repercute no corpo, existe uma via de volta, né, um caminho de volta para você trazer o bem-estar para o corpo e trazer também a questão do emocional, você liberar essas questões emocionais, né? Então, eu acho que a gente tem esse foco de trazer informação e possibilidades terapêuticas. São tantas as vias, tantas as formas da gente conseguir chegar, que é injusto você percorrer só um caminho, você achar que só um remédio, que só um médico, que só... Não diminuindo os caminhos, mas existem muitas formas de se chegar ao bem-estar. Então, que a gente possa explorar isso, né, de uma forma melhor, né? Então, a nossa ideia é realmente trazer as vias. Muito legal a forma que você trouxe. Essa é mais uma via para a gente, né, tratar tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo emocional, mental. Né? Até porque outras vias talvez não funcionaram para alguém e talvez essa seja a via da pessoa. Porque não tem certo e errado, né? Às vezes tem muitas a pessoa terapias. tem que fazer uma procura, uma pesquisa e você vai, né, procurando o que funciona para você. Então, tem muitas terapias, muitas. E o importante é ter esse entendimento, né? Eu estou vendo aí o Rodolfo, um amigo meu, ele trabalha com microfisioterapia. A microfisioterapia ela é maravilhosa nesses aspectos, porque ela vai direto no sutil. Ela consegue entrar nesses aspectos. Então, as ferramentas são inúmeras, né? O reiki, tudo são ferramentas importantes. O importante é o paciente entender que às vezes ele está numa condição que ele não consegue sair desse estado, né? Precisa buscar um auxílio, né? Que vai conseguir, que vai dar certo. Tantas vias que não basta uma, né? Você tem que ir vendo qual é a que conversa com o seu corpo. Como a gente falou, é uma conversa não verbal. Então a gente tem que sentir o que é bom para mim, o que funcionou para mim, né? Tem uma identificação. Não necessariamente vai ser a primeira opção, né? Pode ser que você precise de outros caminhos para achar o seu. Mas é isso. Você
afinar o seu tato, né, com você mesmo, porque às vezes a gente se... fulana falou que tem que ir não sei aonde. Tá, fulano falou, mas você, quais são os seus sintomas, né? Vamos atrás primeiro, Tem os identificar quais são controladores, né? Tem os controladores. Vai em tal lugar. não, esse aí vai dar jeito, entendeu? E aí, só que você não está se ouvindo, né? Porque às vezes o seu sintoma diz uma coisa e aí a pessoa já está interpretando outra. Mas qual é o que você está sentindo? Para ir procurar. A pessoa já chega com a sempre expectativa. começa. A pessoa chega com a expectativa. Com certeza. Você vai me curar. Você é meu salvador. Pronto. Exato. Estamos aqui trazendo possibilidades, né? Sim. Eu sou um pouco seco, né? Com os meus pacientes, assim, que eu já quebro logo e falo, ó, aonde que tá a dor? Tá aqui ou tá aí? Tá aí. Ele fala, tá aqui. Eu falo, então a solução também tá aí. Não tá aqui, não. Eu vou te orientar, eu vou guiar você. Um catalisador, né? Você vai ser só um catalisador aí para esse processo, mas... Vou caminhar junto, mas... Ontem mesmo falei para uma paciente, falei, você é uma senhora que a coluna dói. Não é uma entidade que está em você, essa dor na coluna, e eu vou tirar essa entidade. Você não vira, você tem que virar uma pessoa que a coluna não dói. E aí vai tudo, né? Tudo precisa mudar. É uma jornada, né? E não é uma manipulação, uma técnica que vai resolver. Mas voltamos para o mesmo ponto. É importante a abordagem ampla. Né? Isso aí, Hermínio. Muito obrigada. Um papo muito interessante, muito gostoso, leve. Gratidão. Que possa trazer mais uma possibilidade terapêutica. Né? Se tiverem sugestões de outros profissionais, outras áreas de atuação, tragam para a gente. É um prazer em procurar esses profissionais e trazer essas questões. Né? A live vai ficar gravada no YouTube. Depois, para quem quiser acessar, encaminhar parentes, família, que ela indica que é esse profissional. Então, a live vai ficar gravada para quem quiser. Tá bem, ótimo. Boa noite para todos. Obrigada, Hermínio. Obrigada, Hermínio, de verdade. Tchau, meninas. Obrigado mesmo. Tá? Tchau, gente, pessoal. Boa noite.